Olá, meu nome é Jefferson Santana, sou estudante do curso de licenciatura interdisciplinar em artes da Universidade Federal do Recôncavo, UFRB. Hoje quero compartilhar com vocês um pouco sobre o livro de Sociologia da Educação, postulado pelo autor Rodrigues, que no capítulo 3, que é Sociedade, Educação e Emancipação, na visão de Marx, ele faz uma abordagem que vai enraizar ideias para entender como foi fundado o capitalismo em nossa sociedade e por que nos dias atuais ele é tão consistente e como é que ele molda as relações humanas em nosso tecido social. Com base na reflexão de Marx e Rodrigues, pude entender que ambos os autores abordam os principais fatores que moldam as relações interpessoais em nossa sociedade, pressupondo assim o olhar global em relação às formas de poder que advêm da classe dominante, que se materializa na era moderna, que advém de uma ordem industrial capitalista, uma ideologia opressora que tem uma estrutura consistente que muitas das vezes cria diversas camadas sociais, tornando subalterna a classe ou grupo que se encontra vulnerável a seu sistema. Logo no início de sua obra, Karl Marx, ele nos traz uma reflexão em dizer que os conflitos sociais ele é gerado pelas lutas de classes. Ou seja, pude também entender que por trás dessas lutas de classe, esses conflitos é gerado por um viés econômico, sobretudo econômico. Então, o que está em jogo, na verdade, é a força econômica de mercado. Vivemos em um processo histórico de institucionalização estrutural que é predominante por um sistema que tem uma fome insaciável, onde os seus mecanismos nos estimulam através de uma configuração e uma reconfiguração que varia entre épocas. Ou seja, o capitalismo que Karl Marx cita, que existia há anos atrás, hoje ele sofreu algumas mudanças. Óbvio que o capitalismo que era alguns anos atrás não é o mesmo de hoje, mas só que o de hoje ele sofreu várias alterações, está mais consistente, consegue manipular mais as classes sociais, como uma forma de estimular todo o seu processo, né? Com isso, o ser humano, ao mudar a natureza e desfrutá-la de seus recursos naturais, passou a buscar forma de se reconfigurar no espaço, facilitando assim seus meios de produção. Então, uma das ideias principais, uma das ideias que Marx traz junto com Rodrigues é justamente isso. Ele traz a era capitalista e o processo de produção, de produtividade, tá? E aí ele vai estar sempre trazendo esses dois conceitos para a gente entender como o capitalismo se materializa na nossa sociedade e como ele nos prende a seu sistema, viu? Através dos seus estímulos, que ele consegue fazer isso através de suas ferramentas de poder, ele consegue nos moldar as nossas relações.
O trabalho aqui, o trabalho lá na obra de Marx, ele se apresenta como uma ferramenta indispensável para a desenvoltura da técnica humana, tá? Por isso, o aumento da produtibilidade social é desenvolvida pelas forças produtivas. Ao ler também, eu percebi que ele está sempre citando o trabalho quando ele traz um exemplo do artesão que faz o artesanato e depois vem um processo de industrialização e uma coisa que era desenvolvida só por uma pessoa, só poucas pessoas tinham conhecimento para desenvolver, né? Para criar aquele objeto, devido ao processo de industrialização, o processo começou a ser acelerado. Então a indústria entra e começa a criar várias coisas da mesma, como se fosse tirando cópia, e consegue atender a demanda do mercado, tá? E que também me fez lembrar, quando eu estava lendo esse capítulo, me fez lembrar o processo da globalização, que o autor Milton Santos ele traz, e aí ele separa, né, esse processo da globalização em três fases, né? Que ele diz que existe a globalização perversa, a fábula, e ele traz dá outro nome para o outro processo da globalização, que é mais ou menos isso que está também atrelado a essa era capitalista. Por outro lado, a era capitalista, atrelada ao seu sistema materialista e opressor, por vias de regras, tem como objetivo controlar o tecido social, criando assim um sistema desigual que reflete na divisão de classes sociais e a relação do homem com a natureza. E aí é justamente quando esse homem ele começa a se colocar nesse mundo das ideias e começa a buscar formas de fortificar esse mercado, ou atender a demanda desse mercado. Aí daí o mero interesse para acelerar o processo de produção, para atender a demanda, aumentando assim a cultura do consumo, entendeu? Fundamentada na submissão de classes sociais, que o capitalismo ela é fundamentada na submissão de classes sociais, que segue ordem, regras normativas de um país desenvolvido, que organiza e pensa a sociedade através de um viés político e, sobretudo, econômico. Porque o que está em jogo para a era capitalista é a questão econômica, tá? Entende-se que um dos fatores fundamentais para contrapor esse modelo feudal, que também será citado por Marx, né, que ele dá o exemplo do feudalismo, que nos dias atuais nos aponta o modelo de produção capitalista. Então a gente também percebe como passou esse processo histórico, entendeu? Que era o feudalismo, tá? Onde os operários desenvolviam suas atividades e não tinham noção do que desenvolvia, entendeu? Ele fazia uma parte, o outro fazia outro, o outro fazia outro, o outro fazia outro. Chegava um período que aquilo se tornava mecânico e ele não tinha uma noção do que era de fato aquilo. E hoje no mundo capitalista não é tão diferente, por isso que eu fiz também essa relação, né? Para facilitar a nossa compreensão, né? E a educação como meio de ferramenta de emancipação social para promover a liberdade do sujeito ao objeto. Então, no momento que o sujeito não tem essa concepção do que ele está fazendo, ele não tem noção do trabalho dele, ele está preso naquele processo. Que ainda os autores vão trazer, que essa questão da processo de escravização e processo de servidão, que também está posto na obra de forma bem clara, assim, bem objetiva, e aí nos dá bem para facilitar nossa compreensão referente a isso. Para o autor, uma educação
baseadas em princípios e em fundamentos sociólogos, nos permite olhar o passado, analisar o presente e promover ações relevantes para o futuro, através de uma visão coletiva. Então isso também é muito importante, que a gente possa analisar o que aconteceu antes, tentar entender o nosso presente e buscar alternativas para o futuro. Entendeu? Principalmente para pensar uma sociedade que aborde que aborde o viés capitalista, mas não dessa forma como está, que querendo ou não é excludente. Podemos dizer também que essa ideia não perpassa por um pensamento retórico, que advém de um senso comum, ou seja, do achismo. Por isso mesmo que a gente precisa analisar o passado, tá? Nesse contexto, compreende-se que a educação nos dá possibilidade de inserção social. Entretanto, ela pode ser tão libertadora quanto opressora. Entretanto, isso varia muito, ou seja, depende como os sujeitos serão educados. Entendeu? E aí, fazendo também essa ponte, né, com o capítulo anterior que eu li, foi o capítulo 2, que fala sobre sociedade, educação e moral. Ele traz justamente também essa provocação, né? Ele fala sobre essa educação, que essa educação pode ser tanto opressora quanto libertadora, viu? Mas ele diz que isso depende muito, que é M. Durkheim que vai dizer isso, que essa educação depende muito, como essa sociedade está sendo educada. Então, assim, hoje a gente pode pensar o que está por trás desse modelo de educação nos dias atuais também. E aí, eu acho que ele, né, devido a todas essas provocações que esses autores fazem, tanto Rodrigues como Karl Marx como Durkheim, eu acho que ele nos dá uma luz. E aí eu trago essa reflexão, né? Que o agir, pensar e nos interrogar nos permite ter uma visão global e, sobretudo, pensar em alternativas, além de questionar quaisquer formas de opressão e, sobretudo, os conceitos que fundamentam, né? Ou que fundamentaram a fome do capitalismo como um todo. Então a gente pode buscar alternativas de pensar uma sociedade onde não seja esse modelo capitalista que está nos dias atuais. Entendeu? Se a gente pegar uma cultura indígena, se a gente pegar um assentamento dos MST, se a gente pegar um povo quilombola, os povos tradicionais, eles têm uma concepção de sociedade e pensa e organiza essa sociedade através de outros viés, viu? Mas também devido a essa era capitalista ser tão pulsante, ser tão consistente nos dias atuais, eu acho que a gente pode buscar alternativas de aprimoramento ou de melhorias para essa era, mas eu acho que a gente não deixa mais essa era, porque ela já está empagmada, ela já está fixada em nossa sociedade, viu? Agradeço pela atenção de vocês.